Ok, então sejam todos bem-vindos. Nossa aula sobre Panchakarma é um tema que talvez alguns de vocês não conheçam, mas uma terapia extremamente importante para o Ayurveda, né? Eu tenho feito esse ano, todo mês, um curso diferente, né? Um curso geralmente voltado para profissionais de Ayurveda, profissionais de saúde. E esse é o nosso sexto, sexto curso, né? Sempre antes desse curso, eu faço uma palestra sobre determinado tema, né? Então, a palestra vai ser sobre Panchakarma e o curso que eu vou dar na semana que vem vai ser sobre uma das técnicas do Panchakarma, especialmente para tratar de distúrbios de Pitta, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. É, Apareceu aí? Foi, né? Ok. Então, é, a gente vai falar um pouquinho sobre essa terapia muito especial, uma tecnologia única do Ayurveda, tá? A gente não encontra esses tipos de terapias, especialmente como são feitas no Ayurveda, em nenhum outro tipo de sistema, tá? Bom, então, essa palavra, né, Panchakarma, deixa eu só colocar aqui. Essa palavra Panchakarma, ela é dividida em duas palavras, né? Ela vem das raízes Pancha e Karma, né? Então, Pancha significa cinco, né? E Karma, ações. Então, são cinco tipos de ações que purificam o corpo, que limpam o nosso corpo, tá? Então, essas ações, elas têm relação com os diferentes doshas, Vata, Pitta e Kapha, tá? Então, elas auxiliam no processo de purificação, de limpeza desses doshas, de formas diferentes, tá? E cada uma vai ter aplicações diferentes, tá? Então, isso é muito importante, tá? Quando a gente pensa em Panchakarma, muitas vezes eu já vi, né, as pessoas comentando, né? Ah, eu vou fazer um Panchakarma, né? E muitas vezes não é necessário fazer os cinco karmas, porque se você tem um distúrbio de vata, vamos supor, se você tem artrite reumatoide, né? O principal dosha envolvido aí é o dosha vata. Você não precisa fazer os cinco karmas. Você precisa fazer os bastes, principalmente, né? Que tem mais relação com esse tipo de doença, né? Da mesma forma que distúrbios de pele, tá? Psoríase, dentre outros, né? O viretina é o karma mais indicado, é o karma indicado, né? Então você não precisa fazer cinco karmas, ou seja, você não precisa ser espoliado para que você tenha o resultado esperado, tá? Então isso é extremamente importante, porque eventualmente tem pessoas que acham que Panchakarma significa que você tem que fazer todos os cinco karmas e as coisas não são bem assim, né? As coisas são de acordo com a indicação e a necessidade de cada um, tá? Segundo o Ayurveda, né? Essa é uma citação aqui do Ashtanga Hridaya, Sutrasthana, capítulo 1, verso 25. Aushadha, que significa remédio, medicamentos ou terapias, né? São de dois tipos, de purificação e de paliação, Shodhana e Shamana. Para os doshas do corpo, Basti, Viretina e Vamana são as melhores terapias, respectivamente. Então, esses são três karmas, tá? Basti, Viretina e Vamana. Os Bastis são os enemas, Viretina é o processo de purgação e o Vamana é o processo do vômito terapêutico, tá? Depois eu vou explicar um pouco mais. Então, qual a diferença entre... Peraí, desculpa, gente. Aqui.
Tá confuso? Você tem que ficar toda hora colocando a coisa das pessoas aqui para um lado e para o outro. Então, qual a diferença entre terapias de Xamana e Shodana? Né? Terapias de Xamana são terapias que promovem paliação, que reduzem os doshas, né? Aliviam os sintomas dos doshas, tá? E é feito geralmente quando esse tipo de agravamento é mais suave, né? E as doenças estão num estágio inicial, tá? De modo geral, também, o Xamana é feito antes do Shodana, ou seja, primeiro a gente vai reduzir a influência dos doshas, né? Os sintomas, a gente vai ter medidas que vão ser de redução dos sintomas dos doshas, das doenças, e depois a gente elimina os doshas, principalmente se for uma doença difícil de tratar, persistente, crônica, né? Aí a gente faz o Shodana, que são os karmas, né? Então, o Shodana, né, é diferente do Xamana porque ele é mais forte, tá? Ele é mais contundente e elimina o dosha, enquanto que o Xamana pacifica o dosha, o Shodana vai eliminar os doshas através desses karmas, dessas diferentes ações, tá? Então, existem N indicações e contraindicações, tá? No processo de Xamana, no processo de Shodana também, e normalmente no processo de Xamana, que é o processo de pacificação, de paliação, nós utilizamos, né, terapias de Dipana, que promovem o Agni, né? Geralmente ervas picantes, tá? Digestão de ama, com ervas que são amargas. Geralmente também a dieta terapia que o Ayurveda utiliza, né? Você pode fazer jejum ou você pode fazer uma dieta mais leve, né? Com diferentes tipos de preparos aí que normalmente se encontram dentro do conceito de Sansarjana Krama, tá? Quem tem o meu livro lá tem todos essas dietas aí específicas aí do Sansarjana Krama, tá? É, restrição de líquidos, né? A gente deve beber água com sede, e normalmente essa água é uma água morna, tá? Exercícios, né? A pessoa deve fazer uma atividade que seja moderada, como uma caminhada, exposição ao sol e ao vento, tá? Então, tudo isso é feito durante o processo de Xamana para a pacificação dos doshas, tá? Enquanto que no processo de Shodana, tá, a gente vai eliminar muita coisa do corpo, a gente vai eliminar muitas excretas, tá, através de vias diferentes, tá, os doshas também, Vata, Pitta e Kapha, e ama, toxinas que ficam alojadas ali no nosso sistema e nos tecidos do nosso corpo, tá? É dito, né, que quando você faz essas terapias de purificação profunda, é muito mais difícil dos doshas voltarem a serem agravados novamente, tá? Então, inclusive, eles são indicados, né, no período das interestações também, tá? Isso é algo assim muito recomendado, né? Um dos karmas é recomendado em cada mudança de estação, porque é justamente nessa mudança que vai haver uma influência maior de determinados doshas, tá? Então, esses doshas, né, consistem em 5 tipos de terapias, né? Vamana, Virechana, Bhashana, Nasya e Rakta Mokshana, né? Como eu falei para vocês inicialmente, né? O Vamana é o vômito terapêutico, o Virechana é a purgação, onde nós provocamos a diarreia, uma diarreia forte. O Basti são os tratamentos de enemas. O Nasya, as técnicas as técnicas de purificação dos doshas da cabeça. Isso é útil para todas as doenças dos ombros para cima, né, onde aplicamos óleos medicados, né, via nasal, e a gente faz uma purgação dos doshas da cabeça. E
Acho que tem alguém que entrou aí com o microfone ligado. Eu só peço vocês ficarem atentos a isso, o microfone de vocês não está ligado, tá? E por último, o Rakta Mokshana, que na Índia é utilizada a sanguessuga, né? Que ela drena o sangue tóxico, tá? E aqui a gente pode fazer também com a pulsão sanguínea, você tirar sangue, né? Então você já alivia ali o dosha pitta, né? Especialmente para doenças de pele, tá? Então, aqui uma passagem aqui do Ashtanga Hridaya também, né? É dito assim: os sama doshas são os doshas com ama, doshas misturados com toxinas, tá? Espalhados por todo o corpo, que estão à espreita dos tecidos, dos diferentes tecidos, e que não se movem de seus lugares, não devem ser forçados para fora com medidas de Shodhana. Tá? Se a pessoa está com algum problema, com alguma doença, né, em determinados tecidos, diferentes tecidos, né, esse panchakarma não deve ser feito de imediato, rapidamente. Tá? Assim como tentar extrair o suco de uma fruta madura, a tentativa de expelir os doshas à força irá danificar o seu local de origem. Tá? Então, significa que esse. Tem alguém com o microfone ligado. Significa que quando a gente pensa em Panchakarma, a gente tem que ter muito cuidado, né, e fazer isso de forma é, com mais alguém com o microfone ligado, por favor, gente. Então a gente precisa fazer isso passo a passo, né, com uma série de prescrições, tá, para que a coisa seja feita, tá, antes de eliminar os doshas, tá. Então ele segue aqui, né? Os mesmos devem ser tratados primeiro com medidas de Dipana Pachana, ou seja, medidas que vão aumentar o Agni, digerir ama, principalmente no trato digestivo, e em seguida com as terapias de Snehana e Sueda, né? Promover oleação e suor, que isso vai ajudar, né, na desobstrução e na liquefação dos doshas. A gente desobstrui os canais do corpo e liquefaz os doshas, para que eles então voltem para o trato digestivo. Tá? Então, o que ele fala lá em cima? Supomos que a pessoa está com artrite reumatoide, né? Então, o que acontece na situação da artrite reumatoide? Você tem ama com vata nas articulações, gerando inflamações, gerando dores, gerando uma série de condições relacionadas a essa doença. Tá? E aí, a primeira coisa que a gente faz não é fazer o tipo de karma que é indicado, no caso, o BAST, né? Primeiro de tudo, a gente vai fazer Dipana e Pachana, né? A gente vai, então, digerir ama, aumentar o Agni, e então depois a gente vai só aí fazer o Basti, tá? Isso se aplica também, por exemplo, para casos de doenças de pele, tá? E no caso o Viretina é a terapia indicada, né, que é a purgação, né? Quando a gente tem uma pessoa com distúrbio de pele, né, a primeira coisa que a gente vai fazer também, né, é digerir ama no trato digestivo, né, com medidas Dipana. Depois a gente vai fazer Snehana e Suedana, né? Ou seja, a gente vai fazer oleação através dos óleos medicados via oral, tá? Então, a gente vai beber o ghee ou o óleo medicado, tá? Gente, por favor, tem bastante gente entrando e está com o microfone ligado, aí toda hora fica gerando interferência aqui, tá? Então, a gente vai beber esse ghee ou óleo medicado, né? Então, essas toxinas que estão à espreita nos tecidos, elas vão sendo diluídas, tá? E vão voltando para o trato digestivo. E aí, então, a gente provoca o karma através de uma ação de purificação, tá? E aí elas são expelidas de formas diferentes, tá? No caso, eu estava falando do viretina, né? A gente vai provocar a diarreia, tá? Então, esses karmas, né? O panchakarma tem sempre três etapas diferentes, tá? Primeiro, que são as técnicas de preparação,
tá? Chamado de Purva Karma, tá? Que incluem as, as, a, as terapias de Dipanapachana, promover o Agni de Geriyama, né? Com a dieta ou terapia específica. Em seguida, eu vou fazer oleação e sudorese, tá? Que é justamente para desobstruir e liquefazer os doshas. Então, à medida que os doshas estão preparados, eles estão ah, eles estão maduros, aí sim eles podem ser eliminados através dos 5 karmas, tá? Senão a gente pode gerar problemas. E após cada um dos karmas, é necessário também fazer uma transição suave, né? Porque à medida que você elimina os doshas, você elimina o seu Agni também, tá? Quando você faz a purgação, uma, provoca essa diarreia do virete, no caso, né? Você elimina toxinas junto com muitas enzimas digestivas ali da bile. Então, após o término do karma, do virete, você precisa fazer a dieta que é progressiva, né? Desde de um caldo líquido de arroz ou do feijão, moyashi, né? Até um preparo mais denso, né? São vários tipos de preparos, né? Como eu falei, lá no meu livro também tem isso, né? Até que você saia restaurado. O seu Agni, aos poucos, vai sendo reconstituído, restaurado, né? E aí o corpo volta ao seu processo normal. É como, digamos assim, uma cirurgia dentro do Ayurveda, tá? E tem também a inalação de fumaça, né? Principalmente para a terapia do Vamana, né? Faz a inalação de fumaça. Também o Násia, tá? Que são as terapias da cabeça, também se faz, tá? É, então, tem todo esse cuidado, né, de fazer a coisa passo a passo para que o tratamento seja feito com eficiência e traga os melhores benefícios, tá? Então, como eu falei inicialmente, né, o BASH, né, a terapia dos enemas, tem enemas de oleação e enemas de é, eliminação, né? A gente sempre faz intercalado, um enema com óleo e outro enema com um decocto de ervas, uma mistura de óleo com mel, com sal, tá? Tudo isso de acordo com o tipo de desequilíbrio ali que a pessoa apresenta, tá? Não é igual aos enemas que a gente vê aí, né? Porque a gente vê, a pessoa faz enema de café, faz enema de chá, não é igual, porque esses enemas que você faz só com chá de ervas, eles são muito secantes. Por exemplo, o café, né? O café é uma substância adstringente, né? Então, se a pessoa faz enema de café, ela vai ressecar o intestino dela. Isso significa que a membrana que permeia todo o intestino dela também é eliminada, além das fezes, tá? Então, isso pode gerar um problema maior do que uma solução. Então, uma vez que você elimina tudo, inclusive a sua membrana do intestino, você pode gerar muito problema, tá? E aí, eu já vi pessoas que são viciadas em evacuar só com enema de café, porque começaram a fazer isso, foi gerando secura, secura, e enfim, e elas não tiveram é, uma orientação adequada. Então, para o Ayurveda, isso é totalmente equivocado. É sempre óleo primeiro, depois o chá de ervas e depois o óleo, porque o óleo lubrifica e reconstitui toda essa membrana do intestino. O Virechana, que é a purgação, ela é indicada para pita e seus distúrbios, né, como eu falei, distúrbio de pele, sangramentos das partes de cima do corpo, né, da cabeça, né, porque ele acaba que ele vai inverter, né, vamos supor que a pessoa está com sangramento nasal, né, olhos muito vermelhos, né, então você inverte esse fluxo, né, o fluxo do pita está para cima. Quando você faz o Virechana, você elimina o pita por baixo, então você tira esse pita que estava ali subindo para cima. O Vamana é a terapia do vômito, indicada para CAF, suas doenças respectivas, como obesidade, distúrbios respiratórios, tá?
dentre algumas outras. Tá? E o NASH é a terapia de purgação dos doshas da cabeça, e também tem relação com o dosha kapha. Tá? O dosha kapha tem a sua sede no estômago, quando transborda, ele transborda para o peito e para a cabeça. Tá? E aí, os distúrbios respiratórios, né? Rinite, sinusite, aí você tem também dor de cabeça, dentre vários outros distúrbios dos ombros para cima, dores no pescoço e por aí vai. Então, nasce essa terapia específica para purificação dos doshas da cabeça. Tá? É uma tecnologia única. Tá? Vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar e assim, é extremamente eficiente. Quem aí já fez, depois no final, se quiser dar o depoimento, pode falar. Mas eu já fiz inúmeras vezes, vários desses karmas, e assim, não tem realmente nada igual. Realmente é uma tecnologia ancestral e extremamente eficiente. Tá? Agora, ela precisa ser feita com alguém que tenha conhecimento. Tá? E o Rakta Moksha, né, por último, né, a terapia da sangria, onde você tira o sangue, né? Isso ajuda na limpeza do sangue, na renovação do sangue. Também uma terapia complementar ao viretina, né? Ajuda mais ainda nessa purificação do sangue, tá certo? Vocês estão acompanhando, gente? Se tiverem perguntas aí, tá indo, né, Catarina? Então vamos lá. No Ashtanga Hridaya diz assim: ó, substâncias administradas pela boca trazem para fora os doshas do Amashaya, que é o estômago e intestino delgado. Aquelas administradas pelo nariz eliminam os doshas de parte de cima dos ombros, e aquelas administradas via retal eliminam os doshas do Papuachaya, do intestino grosso. Tá? Então você vê que tem diferentes formas, né, de você aplicar, né, essas substâncias terapêuticas, né, que vão auxiliar na purificação dos doshas. Tá? São muito bem detalhadas e descritas, né, essas diferentes substâncias, que incluem óleos, ervas de diferentes tipos para diferentes condições. Tá? Benefícios do Panchakarma. Segundo Charaka, as medidas de purificação, se feitas de forma apropriada, eliminam as excretas, tá? Todas as nossas excretas, e as doenças do corpo. Aumentam a força e melhoram a compleição e prolongam a vida. Melhora a compleição, a pele fica muito mais bonita, tá? E prolongam a vida, tá? Então, a gente não permite que esses doshas continuem gerando problemas. Né? Uma doença crônica é justamente um exemplo disso. Essa doença está ali, né? Você está só paliando, tendo medidas paliativas, mas você não está tratando a causa. E o Ayurveda tem muito essa ideia principal, né? Que é tratar a causa, identificar a causa, eliminar a causa e dar o tratamento oposto à causa. Tá? Então, tem 3 princípios, né, que fazem parte desse contexto, né? Chama-se Reto, Lingam e Aushadha. Né? Reto é a causa. Quais são os fatores causais? Físicos, emocionais, dieta, estilo de vida. Tá? Lingam, quais são os sintomas dessa doença? Tá? E eles vão apresentar sintomas diferentes, né? Dependendo do tipo de dosha envolvido. Tá? E a Aushadha são os medicamentos utilizados, que geralmente são sempre opostos à condição da doença, né? E você precisa compreender o conceito dos gunas, né? Pesado, leve, quente, frio, né? Então, os remédios são usados dentro desses princípios aí bioquímicos do Ayurveda. Não são genéricos para todos, são diferentes. O Mishra, que é um Vaidya, que escreveu um livro muito, muito importante aí sobre estudos científicos do Panchakarma, ele diz o seguinte, né, alguns dos benefícios, né, desses inúmeros benefícios. O Panchakarma elimina materiais tóxicos do corpo em 2 níveis: macrocóspio,
órgãos e sistemas e no nível celular. Tá? Então, ele vai num nível extremamente profundo, não só no órgão, nos sistemas, mas também nas células. Há uma alteração no nível das células. Tá? Ele ajuda a rejuvenescer e revitalizar todos os tecidos do corpo, potencializa a ação farmacológica de medicamentos administrados após o panchakarma. Então, a pessoa limpou o corpo, né? Ele se torna muito mais puro, né? Muito mais limpo. Então, os remédios têm uma ação muito mais potente, tá? Para a gente ter uma ideia, né? Vamos supor, vou dar um exemplo assim, você está todo intoxicado, né? Super cansado. E aí você vai lá e toma uma erva que é tônica, que promove vitalidade, energia, vamos supor, o ashwagandha. Só que mesmo assim, você ainda assim continua cansado, né? Por quê? Porque o seu corpo está cheio de toxinas. Então ele está absorvendo as toxinas ainda. Não adianta a gente pensar, vou tomar um energético se eu estou cheio de toxinas. Não vai dar certo. Seu corpo ainda está absorvendo as toxinas. Primeiro você tem que eliminar essas toxinas. Depois você pode fazer o uso de medicamentos que são energéticos, se necessário, né? Então esses karmas, eles removem ama e doshas alojados em diferentes tecidos do corpo e potencializa as funções fisiológicas de todos os sistemas do corpo, melhora todas as funções de todos os sistemas. Doenças difíceis de serem tratadas tornam-se mais fáceis de serem tratadas. Tem também um papel preventivo e de manutenção da saúde. Tá? Como eu falei, né, inicialmente, se a gente vai estudar o Rito Charya, né, a rotina anual, né, a gente vai ver que esses karmas são indicados em determinados períodos, né, que é justamente quando esses doshas vão começar a gerar muito problema. Aí a gente elimina eles para eles não gerarem problema. Principalmente se a pessoa já tem algum tipo de problema. Vamos supor, se na primavera a pessoa tem várias alergias, né? Então é importante que ela antes, né, logo antes de iniciar a primavera, ela faça o karma determinado para que ela não chegue na primavera com aqueles problemas, tá? Segundo o Dr. Vasanti Patil, um outro Vaidya também, que tem muitos artigos, né? O Panchakarma tem um papel fundamental na manutenção da saúde e promoção da longevidade. São ferramentas fundamentais para a aplicação de terapias Rasayana e Vadikara. Tá? O que significa isso? Terapias de rejuvenescimento e terapias afrodisíacas. Tá? Rejuvenescimento, né? Rasayana e Vadikara afrodisíacas. Tá? Como eu estava falando, né? Sempre que a gente vai aumentar ou tonificar, aumentar os tecidos ou tonificar o nosso corpo, né? Então a gente precisa estar com o corpo limpo para que elas sejam bem recebidas e absorvidas. Tá? A gente nunca utiliza ervas tônicas, afrodisíacas, né, sem antes o corpo estar purificado. Tá? Todas, todas as doenças são derivadas da supressão ou ato de forçar as necessidades fisiológicas à força. Né? Você evacuar, urinar, né? Tanto prender quanto fazer isso à força, dentre várias outras necessidades fisiológicas. Tá? Então, o Panchakarma tem um papel fundamental na normalização dessas funções. Vai ajudar a que o corpo funcione normalmente, né? sem que haja nenhum tipo de problema. Tá? Um Agni que é deficiente, chamado Manda Agni, é a causa principal para todas as doenças. Pessoa que não tem um Agni, uma digestão boa, que vai gerar um metabolismo ruim, deficiente, gerando vários problemas. Então, o Panchakarma atua como uma ferramenta fundamental para a correção desse Agni que não está legal. Em doenças derivadas do excesso de nutrição, chamadas de Santarpana, que é o que a gente mais vê, tá? As pessoas comem muitas comidas pesadas, untuosas, pegajosas, doce. Tá? Doce não é só doce
de confeitaria não, tá, gente? Sabor doce significa que a pessoa come carne, queijo, leite, cereais, isso, frutas doces, tudo isso é doce, tá? E que tem esses atributos, pesado, frio, untuoso, pegajoso, tá? Isso vai gerar uma série de problemas, tá? Panchakarma tem importância na restauração da homeostase do corpo, nesses casos aí também de excesso de nutrição. Em casos de envenenamento, pesticidas e etc., o Panchakarma também apresentou uma solução muito eficiente. Em doenças crônicas, onde existe obstrução dos canais do corpo, chamada Shrotodusthi, tá? Obstrução das passagens, vamos supor, constipação, né? Obstrução nasal, tá? Dentre outros tipos de obstruções, manda Agni, que é esse metabolismo ruim, fraco, nutrição ineficiente dos tecidos, a pessoa começa a perder tecido, né? E Ojekshay, que é redução da imunidade, tá? Ele também é indicado, tá? Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa tem câncer, tem HIV, né? Esse OJAS, essa imunidade, ela vai diminuindo, ela vai perdendo demais, tá? Então, nesses casos todos, a Panchakarma é indicado. Para a prevenção de doenças, ó, aí ele fala, né? Os doshas acumulados na estação fria, no inverno, devem ser expulsos durante a primavera, tá? Então, normalmente é o kapha, que é eliminado ali na primavera. Tá? Como eu falei, é quando os distúrbios respiratórios e alergias surgem, tá? Aqueles que se acumulam no verão devem ser expulsos durante a estação chuvosa. O vata, tá? O vata é eliminado na estação chuvosa, devido à secura do verão, tá? Os que resultam da estação das chuvas devem ser expulsos durante a estação do outono. Então, é o Pita ali na estação do outono, tá? Devido à acidez que é gerada pela chuva em contato com o solo quente, tá? Então, assim, as pessoas não se tornam vítimas de doenças originárias das estações do ano, tá? Então, você vê que a indicação aqui é de forma preventiva e para manutenção da saúde, tá? Mário, Sim, posso fazer uma pergunta? claro, querida. Tudo bom, amor? Olha só, aí você, nesse último slide que você colocou, você falou que o Vata, ele deve ser eliminado nas chuvas, não é isso? Isso. Nas chuvas. Então, por exemplo, só que aqui em Brasília as chuvas é no final do ano, né? É. Final do ano é verão, né? É verão? Mas olha só, É, mas olha como é que só, faz a isso? gente, a Hum. gente, a gente precisa entender como eles classificam as estações. Na Hum. verdade, o verão aqui é quando é quente e seco, Ah, tá. tá entendendo? Uhum, Então, essa, entendi. essa é a estação do verão, não é a mesma estação do verão que a gente vê, sei lá, no Brasil, em outros lugares do Brasil, né? É quando é quente e seco, que é a estação que desidrata todo o meio ambiente, né? E a nossa pele também. A gente vê que toda a força do sol é muito grande, né? Ela seca toda a vegetação e ela chega até a desidratar o nosso corpo. Tá? Essa é a estação do verão, tá? Então é um pouco diferente, tá certo? Oh, tá bom, amor. Então, por exemplo, no caso, se a gente for fazer para o Vata, então seria na próxima estação, né? Estação da chuva. Aqui em Brasília? É, Na próxima, né? Quando começar a próxima aqui? é, Porque nós é. estamos. Então, agora nós estamos no verão aqui, como se fosse verão, né? Não, aqui não. Aqui nós estamos no inverno, né? Que é frio e No seco, né? inverno. Ah, tá. O verão vai Hum, chegar daqui a pouco, lá ah, para outubro, né? Setembro, outubro, novembro. Novembro outubro já começa a chover mais ou menos, né? Agosto, setembro, ah, mais ou menos isso. então tá bom. Tá bom? Tá bom, amor. Obrigada. Ok, de nada. É, então o Panchakarma, né? Ele atua em diferentes níveis, né?
Ele atua no nível somático, né, do corpo, né, metabolismo, né, doenças metabólicas, na imunidade e para eliminação de radicais livres que geram envelhecimento. Atua também como um poderoso anti-estresse e promove uma melhora da qualidade da mente. A mente fica muito mais pura, tá? As pessoas que já experimentaram o Ayurveda, né? Tem vários que são pacientes aqui, sabem, né? Como que a dieta é capaz de influenciar a nossa mente, né? Então, se a pessoa ela vive sempre, né, com uma mente muito embotada ou muito agitada, né? E aí ela começa a mudar a alimentação dela, ela já promove uma mudança significativa na mente dela. Por quê? Porque existe uma correlação do seu corpo com a sua mente. Tudo que acontece no seu corpo influencia a sua mente. Vai dizer como é a sua mente. Se o seu corpo está uma bagunça, você acha que a sua mente vai estar toda arrumada? Não vai estar, tá? E vice-versa. Se eu sou capaz de influenciar a minha mente também, através das práticas recomendadas pelo Ayurveda, as práticas de meditação, eu vou gerar uma influência positiva no meu corpo. Inclusive, tem um estudo que saiu de monges que meditam há 2 anos, há 2 anos seguidos. Esses monges são capazes de, pela prática da meditação, influenciar as bactérias do intestino, tá? Então a gente vê aí que existe uma correlação muito íntima entre o corpo e a mente, tá? Então, através da mente eu influencio o meu corpo e através do corpo eu influencio a minha mente, seja para o bem, seja para o mal, tá? E também no nível endócrino, tá? Então o Panchakarma atua num nível assim muito, muito profundo, muito amplo, tá? E é realmente assim algo extremamente eficiente, tá? Essa aqui é um exemplo de uma paciente minha, tá? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ela com esse tipo de dermatite aqui muito grave, né? A pele toda vermelha, toda cheia de umidade e com coceira, tá? No corpo todo. Isso aqui é só foto do braço dela. Tinha no pescoço, nas pernas. Isso, ela é uma pessoa de 60 anos de idade, a vida toda ela teve esse tipo de problema. Ela foi em todos os tipos de médicos tradicionais possíveis, né? E a única coisa que ajudava só a paliar os efeitos, né? Era o uso de corticoide, só que ela não tinha alívio da doença. Ela usava corticoide um tempo, aí depois voltava, parava e voltava. Então, assim, a vida toda, né, uns 60 anos. E aí eu fiz o virete, né? Olha só, isso aqui é com um mês de tratamento, sumiu todas as marcas e sintomas do corpo dela. Com um mês de tratamento, tá? E depois nunca mais voltou a ser do jeito que era. Apesar dela voltar a comer algumas coisas que não eram adequadas, nunca mais voltou a ser do jeito que era. Nunca mais. Então, exatamente isso que está escrito lá nos textos, eu pude observar na minha prática clínica, dos doshas dificilmente voltarem a se agravar ou não se agravarem com a força que eles tinham anteriormente, tá? Então é isso, gente. Aqui são as referências aqui desse material, né? Dessa aula aqui, tá? E a nossa próxima aula será justamente sobre o Viretna, né? Meu próximo seminário vai ser sobre o Viretna, um seminário assim, para terapeutas ayurvédicos, né? Que querem aprender como aplicar o Viretna, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida aí? Alguém, como eu falei no início, né? Tem alguém que já fez aí algum dos karmas e gostaria de falar aí o seu depoimento? Eu já fiz, Mário. Eu já fiz com você, né? E na época, meu Deus, foi muito bom. Eu tinha muito distúrbio de vata
com muitas dores nas articulações, nas costas, muita constipação. E eu realmente estava muito desanimada, muito cansada. Eu ia subir escada aqui de casa. Eu chegava lá em cima, que é baixo, eu estava muito cansada. E eu comecei o tratamento com você. Foi um tratamento até longo, né, amigo? E depois fiz todo esse processo que você falou, e é muito interessante. E a melhora foi acontecendo, e minhas dores realmente sumiram sem nenhum outro medicamento, né? Só o tratamento ayurvédico mesmo. Para mim, foi fantástico, assim. Eu, como médica, né? Eu realmente fiquei encantada com o que aconteceu, e é óbvio, né? Que é que você fala, né? A gente é muito desregrado, né, Mário? A gente é muito desregrado, a gente melhora, a gente vê todo o benefício e a gente, sei lá o que que a gente tem, é karma mesmo, e sei lá, e as dificuldades da gente, a gente volta às vezes com uma coisa ou outra e volta a apresentar. Então, assim, eu tenho eterna admiração e gratidão pelo seu trabalho. Você realmente é o benchmark na minha, Que bom, querido. aquele que eu conto, viu? Foi Fico ótimo. feliz, fico feliz. Pode sempre Uhum, contar comigo. Você também é muito querida para mim, tá? uhum. Boa É, tarde. você Posso quer... falar um Oi, pouquinho? tudo bem, claro. Meu nome é Gokula, né? Gokula Nanda. E eu conheci o Ayurveda em 96, depois de ter passado por anos pelo hospital com problemas renais e dois comas, 150 quilos, hipertensa. E aí eu era de São Paulo, morava lá. Os meus pais, mediante o estilo de vida, que não conheciam o Ayurveda, mas buscavam, né? Eles decidiram vir para o Vale do Paraíba, especificamente Taubaté, onde eu moro até hoje. E aí, em Nova Gokula, eu conheci o Ayurveda e tive dos grandes mestres que já não está mais encarnado, que é o Krishna Kshora, e um grande mestre que cuidou muito de mim e que me apresentou o Ayurveda. E desde então sou terapeuta ayurvédica, né? Atuo aqui em Taubaté, trabalho com a parte da nutrição. E o Panchakarma, ele foi fundamental para todo o meu processo de desintoxicação medicamentosa, devido a todo o processo, e me trouxe vida, né? Literalmente. Então, foi muito difícil, porque não é fácil. Eu tinha uma patologia que, para a medicina moderna, eu não tinha cura, eu ia para a máquina, e hoje eu estou aqui, né? Então, estou com 52 anos, vivendo de Ayurveda, com muito amor, assim, com muita dedicação, muita humildade, né? A gente sempre, dentro dessa imensidão, a gente sempre está aprendendo. E é uma honra poder estar aqui, quero estar lá no seminário, para reciclar tudo isso, que é muito importante, principalmente nos dias atuais, né? Com tanta doença de estilo de vida aí. Pois é, Era isso que eu queria explorar. que bom, Gokula. Fico feliz aí pelo seu processo de cura também, né? Sim, Realmente, assim, né? Não tem milagre, né? Como a Luciana deu o depoimento dela também, né? Não existe milagre, né? Nós devemos fazer o nosso milagre, né? O que acontece é que a gente acha, né, que a gente pode fazer tudo e não ter nenhum tipo de reação, tá? Consequência daquilo que a gente fez. Só que as coisas não são bem assim, né? E o Ayurveda deixa isso muito bem claro, né? Quando ele deixa um sistema que também, além da tratamento de doenças, ele tem a prevenção da saúde, né? Manutenção da saúde e prevenção de doenças, né? Através das práticas de rotina diária, rotina anual, pilares da saúde, né? Tudo isso é para a gente aprender a fazer, para a gente aprender a aplicar, né? É, eu acho que talvez esse seja o único sistema que deixe isso muito claro. O que que é bom, o que que não é bom, o que que é bom no verão, o que que é bom no inverno, o que que é bom no outono, na primavera, né? Enfim, o que que é bom para cada um
dos doshas, né, para cada um dos tipos fisiológicos diferentes. Então, tudo isso, para o Ayurveda, é extremamente detalhado, né? Isso, então, é algo assim muito bonito, até diria poético, assim, né? Então, esse é o grande Uhum. É, diferencial, né? E essa capacidade e essa tecnologia também do tratamento de doenças, né, com fitoterapia, com dieta e com os panchakarmas também, é outra coisa assim que é maravilhosa, né? Você vê que uma ciência que foi criada, ou pelo menos compilada, né, uns 3.000, 5.000 anos atrás, até hoje, ela é uma ciência que é extremamente importante, né? E, e pode ser muito bem conjugada com a medicina moderna, né? Tanto que o Ayurveda hoje ele está no SUS, né? Ele entrou no SUS, algumas práticas do Ayurveda entraram no SUS, né? É, agora, enfim, a gente precisa legalizar o Ayurveda aqui no Brasil, que ainda é uma ciência que ainda não toda, enfim, regulamentada, né? Vocês querem, alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Ah, a Gokula perguntou aqui no. Olha, lá no meu site, Gokula, eu vou botar aqui. ah, Satuva, eu adoro ler. Cara, Satuva Ayurveda. você sabe que em Pindamonhangaba, o SUS, o CAPS, ele é super bem-vindo e muito bem acolhido, o Ayurveda, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Que bom. Mas não são todas as prefeituras que abrem frente para isso, né? Existe Aham, ainda uma resistência. Eu trabalho com as PICs aqui, né, no meu espaço, mas não tem, é difícil, aham. né? O pessoal ainda tem relutância. Faz parte, né? É assim mesmo, né? Enfim. Quem sabe um dia Sim, a gente tem um reconhecimento maior, mas eu vejo que está crescendo muito, a Ayurveda ele tem uma força muito sim, grande, e essa força, quem faz, somos nós que estamos promovendo, as diferentes escolas, institutos de Ayurveda que tem no Brasil todo, que eu vejo que estão crescendo a cada ano, cada vez mais, muitos deles já regulamentados pelo MEC, né? Enfim, então o caminho já está bem avançado. Agora, acho que é só uma questão de boa vontade do Congresso, né? É isso que está faltando, sim, porque assim, em termos de estrutura, a gente já tem sim, muita capacidade, muita estrutura já formada para que isso possa acontecer, né? Tá, sim. tá E certo? vai ser importante, a gente avançou muito. Se a gente for observar dos anos 90, 80, no meu caso, final de 80, 90, para cá, nossa, nós podemos dizer que a gente avançou muito. Se fala muito, né, nessa medicina tão maravilhosa e tão simples, né? Exatamente, Complexa e simples, né? exatamente. Pessoal, mais alguém quer falar, quer dar o seu depoimento? Mais alguém quer falar alguma coisa ou fazer uma pergunta? Esse é o momento, tá? Não necessariamente precisa ser sobre o Panchakarma. Se vocês quiserem fazer uma outra pergunta aí, pode fazer também. Mário, Oi, querido. é complexo você fazer a diferenciação entre quando é só um dosha que está em excesso ou quando tem ama junto. Porque uma das coisas que acontece comigo, que eu acho que eu já te falei, é a minha dificuldade de saber se eu posso fazer oleação ou não, Uhum. né? Porque a oleação é a primeira, quer dizer, é aumentar o Agni, é a primeira, depois a gente faz a oleação, né, amor? Assim, ó, uma coisa importante que ama, ele tem determinadas características, né? E os doshas também, né? Então, o ama é pesado, embotado, viscoso, pegajoso, de odor fétido, tá? Então, se você sente, por exemplo, que o seu corpo está pesado, a digestão embotada, né?
a Uhum. mente também embotada. Então, você já tem aí indícios de que você não deve fazer oleação, porque o óleo também tem características muito similares à ama. O óleo também é pesado, viscoso, pegajoso, né? Então você está colocando os atributos que são quase idênticos ao ama, tá? Quando a gente deve fazer oleação? É quando você está sentindo leve, né? Com boa digestão, com a pele seca ou secura interna, aí você pode fazer oleação. Pode e deve. Inclusive agora, essa época do ano é a melhor época para a gente estar fazendo oleação. Aqui, especialmente aqui em Brasília, né? Tá muito frio, seco, né? Então a gente pode e deve passar óleo de gergelim antes do banho, né? Óleo junto do banho, pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes na semana, né? E não tirar com sabão, né? Você esfregar bem no banho, assim, esfregar bem com a água quentinha, né? Para que saia só um pouco e você ainda fique com uma pequena película, né? Que aí quando você passa, tira um pouquinho também na toalha, você vai tirar um pouco, mas ainda assim a sua pele vai ficar com uma certa proteção. Aí você vai sentir que aquilo te protege do frio, nutre o seu corpo, dá a sensação também de mais estabilidade na mente, né? Quando a gente vive nesse clima aqui muito frio e seco, se a gente não passa óleo na cabeça, no corpo, a mente da gente fica muito aérea, né? Quem é vata sabe muito bem disso, né? Então, quando você faz essa oleação, passa um pouquinho de óleo, esfrega bem na cabeça, depois passa só um pouco de água assim na cabeça, esfrega e não passa nada, nenhum sabão, você vê que a sua mente fica muito mais estável, né? Então, precisa observar, né, se existe leveza, boa digestão, boa fome, né? Aí você pode passar óleo, tá? Que mais, Obrigada, gente? Oi, querido. Oi, Lucila, deixa eu tudo te bom? perguntar uma coisa. Sobre o tempo que a gente deve passar o óleo, tem que deixar um tempo antes de tomar o banho? Olha, você pode passar por uns 10 minutos ali antes do banho, especialmente nessa parte, né, do tórax, né? Tórax, cabeça. E já entra no banho, esfrega lá também no banho. Não precisa ficar muito tempo com óleo, não. No máximo meia hora e tal, se você quiser, mas se você quiser, entra direto. Eu sempre faço assim, eu passo no corpo antes do banho, uns 10 minutos, aí depois entro lá, esfrego lá mais um pouco, e aí vai ficar uma pequena membrana. Você vai sentindo, né, que o óleo vai ficando, depois de um tempo de esfregando ele, né, esfregando ele no seu corpo, ele vai perdendo aquela viscosidade e aquela densidade, ele vai ficando mais suave, né? Aham. Então, aí você já sabe que ele já está se espalhando bem, está entrando bem no corpo, né? Então, enfim, mas não precisa ficar muito tempo. E nem é bom você passar muito óleo e ficar muito tempo com óleo no corpo, porque aí você vai impedir os poros do seu corpo de eliminarem toxinas. Bloqueando os poros, você pode gerar problemas, alergias e outros problemas de pele, tá? Porque Ok, tem pessoas que acham que, eu vou passar óleo no corpo, fica lambuzada com óleo e fica o dia todo, e isso não é legal. Você tem que tomar um banho quentinho e esfregar bem, assim, obrigada. tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então tá bom, gente. Tchau, Lu. Obrigado aí pela presença de todos, tá? Sejam sempre bem-vindos. E Obrigada, Mário. seminário será na semana que vem, tá? Tá especial, tá? Foi compilado também de vários textos aí, assim, pelo menos 2 horas de seminário, com várias fórmulas, enfim, todas as indicações, contraindicações, como você agir em termos de complicações do virete, né? Enfim. Então tá bem completo. Um estudo que eu fiz assim bem aprofundado, né? Tá? Mário, vai ter algum material tipo PDF, alguma coisa assim para Vai. gente? Todo o material da aula é para Vai? vocês, ok? Ah, maravilha. Obrigada. De nada, Gratidão. querida. Então tá bom, gente. Bom, eu agradeço mais uma vez vocês aí e assim todo mês eu estou fazendo
esse ciclo aí de palestra com workshops, tá? Sejam sempre bem-vindos aí. É sempre um prazer estar compartilhando um pouquinho com vocês aí da minha experiência, tá? Até breve. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa tarde.